Oi, turma, bom dia. Bom, hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Vou sair um pouco da linha de raciocínio que nós vínhamos falando. E eu havia reservado hoje para a gente falar sobre treinamento, né? Baseada na última conversa, é um assunto bastante rico e que faz parte do nosso dia a dia. Mas tem uma outra questão que faz parte do nosso dia a dia e que eu não posso deixar de falar. Dentro do que temos vivido, né, e presenciado muita coisa, eu acredito que esse seja um assunto ideal para a gente falar agora. Eu vim falar hoje sobre cooperação. Nada mais do que colaborar, contribuir, ajudar. Qual é a sua posição hoje? Hoje você tem um privilégio de ajudar alguém. Você pode ajudar alguém. Então é com você mesmo que eu vou falar. Você já parou para pensar em alguns momentos que ajudar o outro pode lhe trazer alguns prejuízos dependendo da situação e do tipo de ajuda? Com certeza já, né? E eu vou dizer uma coisa para você. O ajudar é um ato tão positivo que até aquilo que você enxerga como prejuízo para você não será prejuízo. A energia que você gera ajudando o outro, ela é totalmente sua. Ela fica em você. Isso é um ganho imensurável. Imensurável. E quando eu tive a intenção de montar esse Instagram e desenvolver esse trabalho que eu venho feito há poucos dias, né? É uma coisa que tem aí um mês. Meu principal objetivo era ajudar pessoas. O propósito do meu trabalho é ajudar pessoas. Ajudar os recém-formados, aqueles que ainda estão cursando a faculdade, os colegas de trabalho já no mercado, em atuação. Eu cheguei numa conclusão, num fechamento de ciclo do meu trabalho, onde eu consigo hoje olhar para trás e entender que cada lugar que eu passei, além da minha colaboração e da minha cooperação, eu deixei uma pessoa pronta para ocupar o meu lugar. Lógico, tive inúmeras experiências, até de primeiro impacto não positivas, mas depois você entende que foi positivo sim para mim. Mas eu sempre fiz questão de trabalhar dessa forma. Muitas vezes, diversas situações, eu fui altamente criticada. Minha sala nunca teve porta fechada, gaveta trancada, nada escondido. Eu sempre fui muito transparente no meu trabalho. E falar sobre cooperação em âmbito profissional, a gente estende um pouco, a gente sai um pouco daquele padrão determinado de trabalho. Aquele líder desenhado, né, com as suas características ideais. A gente entra um pouco na questão dos seus princípios, dos seus valores e das suas crenças. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, muito menos cooperadoras, que tem uma ambição muito grande em alcançar cargos e posições, custe o preço que custar. Isso é vivenciado por todos nós, todos os dias. E você ter uma característica cooperativa nesse momento é o que vai fazer a diferença para você. Sabe de uma coisa? Você inserir no seu dia a dia as seguintes ações: justiça, solidariedade e cooperação vai fazer com que seu ambiente de trabalho se torne altamente favorável para que você alcance seus resultados. Ser líder, você tem a liderança, você tem a autoridade, você tem um papel de comando, você tem a obrigação de servir. Quanto mais você servir ao seu grupo e ao seu propósito de trabalho,
mais você desenvolve o ambiente cooperativo, um ambiente solidário, e muito mais fácil você alcança seus objetivos. Lidamos com inúmeras mesquinharias. É muito difícil você lidar com o ser humano, como a gente já falou e como é da ciência de todo mundo. Mas você lida com diferenças. Eu sempre fiz questão, quantos atritos a gente não vive no dia a dia, né? Dentro do nosso trabalho, do ambiente de trabalho. É um ambiente tenso, é um ambiente quente, é um ambiente que promove muitas emoções. E eu sempre fiz questão de mostrar para cada um as diferenças que compõem um grupo. As pessoas são diferentes porque as histórias de cada um são diferentes. Só que é essa diferença que dá o tempero dessa equipe. Em momentos de conflitos, que faz parte do nosso dia a dia, eu sempre chamei, o funcionário, ele mesmo te procura, e apontei as características que ele tem. Quais são as características fortes que ele tem. Lógico, dentro da minha possibilidade, sempre com respeito, né, até onde eu posso ir, e apontava para o outro. Quais são as diferenças que ele tem, né, e as características que ele tem também, que são fortes. Isso para mostrar que uma equipe ela é feita dessas diferenças, embora sejamos todos iguais. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Isso trazia um clima diferente para o trabalho. Reconhecer os seus pontos, enxergar os pontos do outro e respeitar. E a partir daí, a cooperação ela flui naturalmente, sem muito esforço. E aí outra questão, conflito entre setores. Né? A gente vive aí uma diferença que vai além do nosso ambiente de trabalho, do nosso local, e ele abrange os outros setores também. E o que eu digo para vocês é desarmem-se. Desarmem-se, tire a questão pessoal do negócio. Foque nos objetivos da empresa, dentro dos seus princípios e dos seus valores. E crie um ar de trabalho positivo, de fácil relacionamento. Cooperação entre colegas de trabalho, não necessariamente na mesma empresa, mas no mesmo ramo. Colabore com seu colega, compartilhe as experiências positivas, esteja aberto para ajudar sempre que for necessário, a qualquer solicitação. Crie relações baseadas em experiências positivas, construtivas. A concorrência, ela é saudável quando ela é tratada com respeito. O que eu sei, eu posso muito bem passar para você. A forma como você vai executar depende de todo um conjunto da sua formação como ser humano. Então não tem problema algum eu passar para você o que eu sei, o que eu fiz, o que deu certo. E eu tô falando sobre isso hoje pelo simples motivo de estarmos vivendo um momento diferente. Um momento onde talvez aquele cargo almejado, aquele posto desejado, esteja muito distante. E você tem que cultivar exatamente onde você está e as pessoas com quem você convive. É o momento da gente olhar para as atitudes que a gente tem e corrigir, refinar, apurar e fazer disso movimentos que tragam retornos favoráveis. Bom, resumindo, haja com respeito, com generosidade. E a palavra de ordem é cooperação. Quanto mais o ambiente for desfavorável para que você consiga aplicar esse método, é onde você realmente deve investir e aplicar. E aí o retorno vai ser
totalmente favorável para você. E para todo mundo, lógico. Bom, era isso. Eu precisava falar sobre isso. A gente tem assistido e vivido muita situação onde isso tem sido o caminho. Então, uma ótima semana. Continuo à disposição de vocês. Esse final de semana foi muito rico em contatos, experiências e troca de experiências. Exatamente para isso que eu tô aqui. Então, muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Uma ótima semana. E eu volto pra gente conversar sobre treinamentos.